Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos bem e retamente a todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da missa da Quaresma do dia de hoje é do profeta Isaías e nos diz: naqueles dias falou Isaías, profeta, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá piedade dele, para o nosso Deus, porque ele é muito generoso para perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porquanto os céus estão elevados acima da terra, assim se acham elevados os meus caminhos acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. E assim como desce do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, mas embebem a terra e a fecundam, e fazem germinar, a fim de que dê semente ao que semeia e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não tornará a mim vazia, mas dará tudo o que eu quero e produzirá os efeitos para os quais enviei, diz o Senhor onipotente. E o Santo Evangelho é segundo São Mateus e nos diz: naquele tempo entrou em Jerusalém Jesus e alvoroçou-se a cidade dizendo: quem é este? E os povos diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo de Deus e pôs-se a expulsar de lá os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões. E aproximaram-se dele no templo os cegos, os coxos e o sarou. E quando os príncipes dos sacerdotes e dos escribas viram as maravilhas operadas por ele, e os meninos gritando no templo, dizendo: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus disse-lhes: sim, nunca lestes da boca dos meninos e das crianças de leite tiraste o perfeito louvor? E tendo-os deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade, para Betânia, e lá ficou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Como estamos nesta Quaresma, vamos aproveitar os textos desta missa, que é verdade que nós celebramos a missa de São Pedro, mas vamos aproveitar esses textos e logo depois vamos adorar Nosso Senhor no Santíssimo e aproveitar também o tema que nós falávamos pela manhã e assim instruir nossas almas no caminho da vida interior. Pela manhã falávamos da oração e agora vamos falar da oração do pecador. Por que falar da oração do pecador? Porque é um grande fazer com que as almas caiam no pecado, porque ele é o tentador. De fato, ele instiga as almas ao pecado. E depois que as almas pecam, o diabo, a primeira coisa que ele faz é colocar nas almas um horror, uma vergonha malsana da oração. E aí ele consegue o seu fim, que é afastar as almas de Deus. Então vamos considerar um pouco sobre este grande perigo e depois outro perigo fundado na mesma tentação do demônio, é o fato de que alguns autores por aí
tentando explicar sobre os méritos da oração, explicaram muito bem, mas às vezes as pessoas entendem mal e pensam que a oração do pecador não serve para nada. Então, a primeira parte vamos falar da importância de rezar e a segunda parte vamos explicar o que é a oração do pecador aos olhos e ouvidos de Deus nosso Senhor. Então, que Maria Santíssima nos ajude e com essas considerações nós vamos preparar-nos para adorar nosso Senhor que está no Santíssimo Sacramento e receber a sua santa bênção. A oração é a elevação da alma a Deus, isso nós vimos. E vamos ver aqui Deus nosso Senhor falar ao profeta Isaías, dizendo que buscai enquanto se pode encontrar, invocai enquanto está perto. É verdade que Deus nosso Senhor se deixa encontrar por todos aqueles que o buscam. Nisso nós não temos a menor dúvida, porque é uma certeza da nossa fé. Agora, enquanto Ele está perto, é verdade que a alma pecadora se afasta de Deus, está longe de Deus. E o Catecismo ensina que o pecado mortal faz com que a nossa alma esteja privada da presença de Deus, da sua santíssima graça em nós. Ou seja, a vida de Deus, ela é afastada de nós pelo pecado mortal. Então, o pecador está longe de Deus. Isso é um fato. Mas, por outro lado, nosso Senhor disse, buscai enquanto se pode encontrar. O pecador, tendo perdido Deus pelos seus desatinos, ele é capaz de encontrar a Deus se ele procura Deus. E nós temos também a certeza disso, por quê? Porque o mesmo Deus disse, pedi e recebereis, buscai e achareis, quem pede, recebe, quem procura, acha, batei e abri-vos-á. Se Deus nosso Senhor diz isso, e Ele o disse, e suas palavras são verdadeiras, então é sinal que aquele que procura Deus é porque não tem Deus, e vai encontrar Deus. Aquele que invoca Deus, Deus vai ouvir, e aquele que bater a porta do coração de Jesus, Ele vai abrir. Então o pecador, ele tem da parte de Deus garantida as possibilidades de encontrar Deus nosso Senhor. Mas, como eles diziam, privado da graça de Deus, o pecador não consegue muitas coisas. Mas tem uma que o pecador consegue porque Deus dá a graça daquele que pede receber, e a grande graça, por assim dizê-lo, que vai dispor a sua alma para a graça de Deus é a oração. Quando Adão pecou, é o primeiro pecado da história depois do demônio, o segundo pecado da história é o pecado de Adão. E o que aconteceu? Ele comeu do fruto maligno e ele se escondeu de Deus, porque ele estava envergonhado de ter o que? Desobedecido Deus nosso Senhor. E a sua consciência o incriminava de criminoso mesmo. Agora Deus nosso Senhor está passeando pelo jardim e vai procurar Adão. Deus sabia que Adão tinha comido o fruto, mas nosso Senhor vai ali se apresentar a ele, perguntar a ele o que ele tinha feito. Deus já sabia o que ele tinha feito. Mas qual o deplorável de tudo isso? É que Adão vai incriminar a Eva vai incriminar a serpente, aí o diabo foi o culpado de tudo, e eles, achando que um culpando o outro, estariam livres de culpa. Ou seja, diante de Deus, eles se escondem, e depois, diante de Deus, que é a verdade, eles querem se excusar, se desculpar. E a mesma coisa, queridas almas, o diabo faz quando nos tenta. E quando nós temos a infelicidade de cair nas tentações do diabo, ele faz a mesma coisa. Primeiro nos coloca a vergonha, dizendo, não, porque você vai rezar, que faz esse terço na sua mão, não seja hipócrita. O que adianta essa medalha no seu pescoço se você acaba de não imitar Nossa Senhora que está aí estampada nessa medalha? Tire isso daí. São pensamentos do diabo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que aquele terço nas nossas mãos e aquela medalha no nosso pescoço vai ser uma lembrança de nos salvar novamente do naufrágio. É o bote salva-vida que o céu jogou, e talvez nós não vamos afundar no mar da iniquidade porque o terço ainda está nas nossas mãos. E a medalha de Nossa Senhora ainda está no nosso pescoço, e no dia que não tiver esse terço em mãos e essa medalha no pescoço, o naufrágio é seguro. Muitos autores falavam que é verdade que a oração do pecador não tem méritos,
E isso é verdade, mas não só a oração do pecador. Qualquer boa obra que um pecador, ou seja, uma pessoa em estado de pecado mortal fizer, não serve para ganhar méritos no céu. Isso é uma realidade. Se ele dá esmolas, não serve para méritos no céu. Se ele fizer uma peregrinação a pé, a 45 quilômetros, por árdua que seja a peregrinação, não será de mérito para o céu. E se ele fizer jejuns, não tem méritos para o céu. E qualquer boa obra que o pecador em estado de pecado mortal fizer, não tem méritos para o céu. Mas todas as boas obras que o pecador fizer, tem uma possibilidade, por isso o pecador deve fazer boas obras, e essa é a segunda parte da nossa consideração, porque as boas obras, mesmo feitas em pecado, dispõe a alma para sair do pecado. Às vezes nós pensamos, não, esta pessoa infeliz vai à missa a cada morte de bispo, pega o terço talvez no mês de maio e isso não serve para nada. Pois não é assim. Primeiro que não é assim que funciona, hein? Nós não somos secretários da Divina Justiça, mas sim que serve para alguma coisa, claro que serve, porque as boas obras nunca são inservíveis para ninguém. Serve para incomodar o diabo, serve para exercitar a alma em atos de virtude, serve também para que a alma, vendo o seu estado deplorável, enxergue em si mesmo que se ela não estivesse nesse estado de pecado, estaria agradando os olhos de Deus com semelhante boas obras, suas peregrinações, suas orações, esmolas, etc. E aí a alma que faz isso também mostra que ainda existe nela alguma coisa de bom. Porque o mal absoluto não existe. Agora, mesmo estando num estado tão ruim, assim, trilhando o caminho do inferno e fazendo essas boas obras, Deus, nosso Senhor, pode se servir delas para reconquistar aquela alma para Deus. Agora, dentro de todas essas boas obras, tem uma que é muito importante, que o pecador, estando em qualquer que for o estado de pecado, ele deve continuar fazendo, e é a oração. Por quê? Porque é impossível, queridas almas, que Deus nosso Senhor abandone aqueles que o invocam. É impossível. Ele disse aqui ao profeta, e repito, buscai enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto ele se deixa ouvir. E Deus, não nos consta que Deus tenha tapado os seus ouvidos ou tenha se escondido a tal ponto que agora seja impossível achar Deus nosso Senhor. Nós não chegamos a este estado. Então a alma pecadora, ela tem que sair do seu pecado. E como ela sai do seu pecado buscando a Deus, e como ela vai chegar até Deus gritando e clamando por Deus, e aí vem a oração. E o simples fato da alma dizer, Senhor, tenha piedade de mim porque eu sou um desgraçado pecador, ela acabou de rezar, e se essas palavras saíram de um coração contrito, ela acabou de receber o perdão, por quê? Porque ela rezou. Assim que nunca escrevemos com nosso sangue essas palavras e nunca e jamais devemos desconfiar que a oração não é ouvida. Deus ouve os barulhos dos ventos, o cantar desagradável dos sapos, dos mais desagradáveis dos insetos em seus zumbidos, e porque Deus nosso Senhor não vai ouvir a oração de um filho rebelde, tanto que é conhecido pelos corações maternos e paternos, que o filho que dá mais trabalho acaba tendo mais atenção, e porque Deus não fará a mesma caridade para os seus, e não nos consta que nosso Senhor tenha morrido na cruz somente pelos bons, porque teria morrido por pouquíssimos, ou contando no dedo de uma mão. Agora nos consta que ele tenha morrido para as almas ruins, péssimas, se tornarem santas. E dentre estas estão todos os pecadores. Mas é verdade que não todos os pecadores se converterão. Por quê? Porque não vão rezar. Não vão pedir perdão a Deus nosso Senhor. Uns vão se desesperar nas suas iniquidades e vão fazer vão a si o sacrifício de nosso Senhor. E este é o grande laço do demônio para arrastar muitas almas para o inferno. O desespero e a desconfiança do socorro de Deus nosso Senhor, que é nosso Pai, que é nosso Senhor, que é nosso Deus. Então temos que ter a oração em nossos lábios, estando em graça para perseverar na graça de Deus e estando em pecado para sair deste estado.
porque quem reza, como dizia muito bem, com toda a verdade, quem disse isso é um doutor da igreja e um mestre da oração, Santo Afonso de Ligório, ele dizia: quem reza se salva e quem não reza, de fato, se condena. E aqui não vamos entrar no pormenor do que reza, se é um terço, se é uma via sacra, se é uma jaculatória, se é oração mental, se é oração vocal, seja o que for que o pecador fizer em matéria de oração, ele será ouvido, e se ele reza com sinceridade de alma, ele sairá do seu pecado. Na Sagrada Escritura contam muitos fatos, não vou narrar todos a extensão para não ser exaustivo, mas vamos lembrar alguns. Nos consta ter lido no Sagrado Evangelho que o centurião, que era um pagão, ele foi o quê? Chamar Nosso Senhor para curar o seu servo. Ele era um pagão, idólatra, e devia ter um monte de pecados em sua conta, mas ele foi chamar por Nosso Senhor, e Nosso Senhor disse: não, vou lá curar o seu servo. O que aconteceu? Ele disse: não, eu sou um homem digno, basta que o Senhor diga uma palavra e meu servo ficará curado. E o Nosso Senhor diz o quê? Eu nunca vi tamanha fé em Israel. E está falando de quem? De um pagão, idólatra e homem do exército romano, que não era dos acólitos de missa, hein? Não era a fina flor da juventude, cheios de vícios e mazelas. Mas ele foi até Deus Nosso Senhor e faz semelhante ato de fé na onipotência de Nosso Senhor, e Nosso Senhor diz: bom, e assim se aconteceu. Nosso Senhor diz uma palavra, aquele homem ficou curado. E falamos de um idólatra, e agora quando é um mau cristão, um batizado que se comporta de modo a ofender Deus, não encontraria misericórdia? Sendo que Deus teve com aquele que é seu inimigo, porque não foi inserido no número dos seus pelo santo batismo, como não terá dom daquele que ele aplicou o seu sangue redentor no batismo para fazê-lo de criatura seu filho? Seria absurdo pensar isso. E desconfiar disso seria desconfiar do cuidado que a providência de Deus tem para com todos os seus filhos. Seja ele o pior assaltante, o pior criminoso, o pior sacrílego, o pior infeliz, todos eles têm a capacidade de se arrepender, e se ele se arrependesse usando essa capacidade, fazendo algo atual, pedindo: Senhor Deus, tenha piedade de mim, eles teriam deixado e deixarão, ou vão deixar de ser o que são, e serão almas agradáveis a Deus pelo arrependimento. Temos outros fatos. Aquela senhora que saiu gritando atrás de Nosso Senhor, os apóstolos se irritaram, a cananeia, e Nosso Senhor diz: olha, minha filha está doente. E Nosso Senhor vai dizer: minha filha, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E o que essa mulher foi dizer? Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Nosso Senhor vai se admirar, porque Nosso Senhor a chamou praticamente de cadela. Por quê? Porque ela era uma idólatra, cananeia, pagã, e Nosso Senhor, assim se denomina os pagãos, como cães, e Nosso Senhor vai fazer o quê? Pois é grande a tua fé, e vai dizer o quê? Seja feito conforme crestes, e a filha da mulher vai ficar o quê? Sarada, curada. E Nosso Senhor fez essa graça porque quem rezou? Uma pecadora, uma idólatra também, uma mulher que não conhecia a perfeição da revelação, mas sabia que aquele homem não era um qualquer. E tanto o centurião como ela vai pedir a Nosso Senhor, porque sabem que Nosso Senhor pode fazer alguma coisa por eles. E tendo fé em Nosso Senhor, eles encontraram a graça que eles procuravam. Procurai e achareis. Quem pede, recebe. Eles procuraram e acharam o Nosso Senhor, eles pediram e receberam a graça que eles desejavam, almejavam, e não foram seus pecados os que fecharam o coração de Jesus, Nosso Senhor. Pelo contrário, abriu um caudal, porque Nosso Senhor, para com os pecadores, Ele usa da sua misericórdia. Assim como um médico usa da sua ciência de médico para curar os doentes. Ele não usa isso para dar saúde para quem está com são, porque quem tem são não precisa de médico. Assim, Nosso Senhor usa da sua misericórdia para com os pecadores, mas os pecadores que se aproximam para encontrar a misericórdia. Que a misericórdia de Nosso Senhor consiste em ouvir aqueles pecadores, em tirá-los desse estado de pecado, porque esta é a misericórdia de Deus, e aí estas almas deixam de ser bandoleiras, iníquas, marginais, para serem almas temerosas de Deus, Nosso Senhor. E como se começa e como se termina toda essa obra de Deus? Rezando.
Constam outros fatos no Evangelho que não precisamos nomear um a um. Creio que esses dois são mais que suficientes para provar que Nosso Senhor não recusa a oração de ninguém que se aproxima dele. Então, queridas almas, queridos fiéis, vamos ao trono da graça, é o coração de Jesus, nosso Senhor, e vamos rezar e vamos pedir a Nosso Senhor por nossas almas, porque aquele que está em pé, dizia São Paulo, cuide de não cair. Ninguém pode dizer, eu sou católico, eu sigo a tradição católica, não sou como esse modernista que anda aí numa reunião ecumênica. Temos que ter cuidado, porque se a graça de Deus nos assistir, amanhã qualquer um de nós podemos ser um idólatra, um pagão, um apóstata. É muito fácil, porque, como dizia São Paulo, nós levamos tesouros em vasos de barro. E o Senhor sabe que um vaso de barro, a senhora sabe que quando cai, se faz pedaços. Agora, quem é o que leva a mão do vaso de barro e não deixa cair? A oração. E se a oração é a grande servicial da alma piedosa, então em vaso de barro nós vamos levar os tesouros, que é a graça de Deus, até a eternidade, até que Deus nos faça vasos de ouro contendo riquezas. Lá no céu nada se quebra, mas nessa terra tudo se parte, o tempo deteriora, mas se é uma alma guiada pela oração, ela mesmo arrebentada por ter caído lá das alturas, ela pode ser consertada, porque a oração é onipotente. Dizia Santa Teresinha que a oração é como uma senhora que vai à presença de Deus e alcança tudo o que lhe pede. Pois é, e a oração é isso mesmo, é uma senhora, e falando muito mais quando quem reza por nós é Maria Santíssima. Por isso dizia um piedoso adágio que um devoto de Maria jamais perecerá. Aí a oração de Nossa Senhora, como nossa mãe e rainha, que vendo os seus servidores perdidos, ela vai dizer a seu filho, meu filho, lembra-se que aquele foi meu vassalo, me serviu com tantos rosários, fez tantas almas venerarem minhas imagens, colocou alguma flor alguma vez, me acendeu uma lamparina, não deixa que o demônio leve esta alma para o inferno. E aí nós temos uma onipotência a mais da graça de Maria Santíssima, que reza pelos seus devotos. Então um católico não pode se afastar da oração. Nós não temos, queridas almas, nenhuma razão para deixar de rezar, e assim sendo, então vamos rezar com devoção, vamos rezar pelos pecadores e rezar pelos que não rezam, para que um dia eles rezem e assim se encontre a salvação. Então peçamos a Deus Nosso Senhor essa graça. No Horto das Oliveiras, Nosso Senhor rezou antes de escolher os seus apóstolos, e nós vemos tantas vezes Nosso Senhor rezar, e lembremos-nos que Nosso Senhor é Deus, Ele não precisa rezar. Mas para deixar muito clara a importância da oração, Nosso Senhor rezou. E quando Ele rezou, Ele santificou todos os atos de oração. Então, quando nós nos colocamos em oração, temos que lembrar que lá no Jardim das Oliveiras, Nosso Senhor rezou para que nós rezássemos também. E a nossa oração fez Ele suar sangue e sofrer para que a nossa oração tivesse méritos. Aí é a oração em graça. Mas a oração feita em desgraça, ela se converte em oração de graça, porque leva o pecador ao arrependimento. Aí sim, arrependido encontrará misericórdia, e nesse estado a sua oração, saindo do pecado, terá méritos para o céu. Então peçamos a nosso Santo Anjo da Guarda também a graça de sempre rezar. E é verdade que tem almas que não gostam de rezar por mil razões, falsas todas elas, mas quem quer ir para o céu tem que gostar de rezar, porque no céu nós vamos louvar a Deus a eternidade, e isso é uma oração de louvor e adoração, mas é oração. Assim que é tão importante essa obra, que nem no céu ela acabará. Então que Nosso Senhor nos conceda essa graça de sermos almas de oração perseverante, de oração na guerra ou na paz, na saúde ou na doença, não importa, sempre estar falando com Deus. E um sinal que a alma está indo bem é quando tudo vai em contra dos nossos planos, e em vez de sair de nossas bocas queixas, sai oração. Aí é um sinal que a nossa alma está cheia da presença de Deus. Então, quando chegarmos a esse nível, não vamos pensar que, olha, cheguei ao nível máximo de oração, mas bem dizer a Deus, porque é um sinal que a oração está produzindo o seu efeito, silenciando nossas queixas e nas nossas vicissitudes da vida, fazendo com que, inclusive, em lugar de queixas, saiam oração. Que Nossa Senhora nos ajude e nos favoreça sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.